O degredo das galés nos descobrimentos. As galés foram as embarcações com que se iniciaram os descobrimentos portugueses por volta de 1400. Eram embarcações muito versáteis, esguias de cerca de 50 metros de comprimento, com 2 castelos, um à proa e outro à popa, e eram movidas a remos. Utilizadas desde o tempo dos fenícios, gregos e romanos, esta era a embarcação mais difundida em todo o Mediterrâneo no início de 1400. Apenas 20% do tempo a galé se deslocava só com a força do vento. Manobras, combates e grande parte das deslocações eram feitas a remos. Geralmente possuíam 30 a 60 remos em cada bordo, podendo cada remo pesar 150 kg cada um e ser entregue a 4 remadores, que o manobravam numa cadência de 20 a 25 remadas por minuto. Chegavam a ser cerca de 240 homens, embora uma das galés reais portuguesas tivesse tido 450 remadores. Viviam num espaço de 4 metros por 4, que servia alternadamente de quarto, mesa e capela. Estes eram maioritariamente escravos e condenados, sendo os escravos normalmente prisioneiros de guerra, sobretudo mouros. Os condenados eram aqueles que tinham cometido os crimes mais horríveis. Menos de 10% das penas eram penas de galé, ou o degredo de galés, como era chamado, sendo esta pena mais severa e muito mais rigorosa que o desterro ou o degredo, em que os condenados eram expulsos do território nacional para a África e mais tarde para o Brasil. Só não era considerada pior do que a morte na fogueira. Em Portugal havia também voluntários, remadores que trabalhavam a troco de um soldo. Por exemplo, o Conselho de Atauguia da Baleia, perto de Peniche, fornecia sempre que o rei desejava 30 remadores, que eram pagos pela coroa. Quando em 1379 o Conselho falhou no compromisso ao rei Dom Fernando I, numa das campanhas contra Castela, foi condenado a pagar uma multa. De facto, nessa altura era prática corrente esvaziar-se as prisões a quando da partida de uma expedição, de forma a juntar remadores suficientes, como aconteceu em 1471, quando o rei Afonso V organizava a armada que viria a conquistar Arzila e a ocupar Tanger. Os condenados, desde que não tivessem cometido o crime de homicídio, podiam escolher continuar presos ou servir o rei como forçados de galé, recebendo em troca a liberdade, embora tivessem de deixar uma caução em dinheiro ao juiz, proporcional ao crime, para no caso de morrer em África poder ser compensado o queixoso. Durante a maior parte do tempo da pena, em que não estavam a navegar, os forçados dormiam nas galés e todos os dias saíam para trabalhar nos estaleiros, auxiliando a construção naval, bem como fazendo estivadores, carregando e descarregando mercadorias nos navios. Em meados de 1500, a construção de galés havia diminuído e quase desaparecido, em prol da construção das naus e galeões, maiores e movidos exclusivamente pela força das velas. Isto, aliado às fracas condições de vida a bordo e à alta taxa de mortalidade e consequente custos com cuidados médicos, levou à criação em Lisboa da prisão da Galé, que se situava na atual Rua do Boqueirão da Praia da Galé, em Alfama, perto dos antigos estaleiros e cais de cargas e descargas de navios, e outra na Feitoria da Telha, no Barreiro, e eram genericamente chamadas a estas duas prisões de galés. Já no reinado de Dom João IV, em 1640, as penas de galé, literalmente a remar, já quase não eram aplicadas, ou se eram, devido à brutalidade das mesmas, eram alvo de perdão real, como revelam vários documentos da época. Infelizmente, a Inquisição da Igreja Católica em Portugal, à semelhança do resto da Europa, condenava na mesma altura aqueles que confessavam heresia, bigamia ou sodomia, depois da tortura, apenas de galé. Se nos autos de fé, nome que se dava aos processos do Tribunal da Inquisição, a pena era a morte pelo fogo, a verdade é que a mesma poucas vezes foi aplicada, acabando antes por se cumprir o degredo nas galés. Sorte que não teve um tal Diosmão, natural de Anatólia, na atual Turquia, que compareceu diante do Tribunal do Santo Ofício por ter tido relações homossexuais com um grumete a bordo da galé real e acabou queimado na fogueira a 15 de maio de 1587. Destaque também a descrição, apesar de extensa, da prisão da galé de Alfama, feita pelo francês Charles Dellon, que chegou a Lisboa em 1676, oriundo de Goa, onde fora condenado pela Inquisição a 5 anos de galés. Nesta galé, todos os condenados estão presos 2 a 2, cada um deles por um só pé. A corrente que os liga, cerca de 8 pés de comprimento. Os prisioneiros usam na cintura um gancho de ferro para suspender a corrente, de maneira a que possa ficar entre os dois uma distância de 3 pés. Estes forçados são levados todos os dias aos locais de trabalho, ou seja, onde se constroem os navios. Transportam as madeiras até aos carpinteiros, descarregam os navios, carregam a água e os alimentos que hão de ser consumidos nas viagens. Manipulam as topas e bem como assim executam todos os trabalhos em que podem ser utilizados no serviço do príncipe.
bem assim como dos oficiais da Marinha, por mais vis e rudes que sejam. Todos indiscriminadamente são empregados em trabalhos humilhantes e pesados, se não tiverem dinheiro para dar aos fiscais, que os vigiam com crueldade, sendo as principais vítimas aqueles que não podem amansá-los, brindando-os de vez em quando com alguma coisa. Esta galé terrestre está construída à beira do rio e consta de 2 grandes compartimentos, um em cima e outro em baixo, estando ambos cheios, dormindo os forçados em estratos com mantas. Cortam-lhes o cabelo e barbeiam-nos uma vez por mês. Vestem em camisolas e usam carapuzes de pano azul. Também lhes dão um capote de sarja cinza que serve alternadamente de abafo durante o dia e de cobertor durante a noite. Estes trajes são-lhes fornecidos de 6 em 6 meses com 2 camisas de pano. Cada forçado recebe diariamente 1,5 libras de biscoito muito duro e muito escuro, 6 libras de carne salgada por mês e um alqueiro de ervilhas, lentilhas ou favas de que podem dispor. Os que recebem qualquer ajuda de algures, geralmente vendem estes géneros para comprar coisa melhor na proporção dos seus meios. Não lhes é fornecido vinho e aqueles que o desejam beber têm de o pagar do seu bolso. Todos os dias, ao amanhecer, excepto aos poucos dias de guarda, conduzem-nos ao local de trabalho que dista 1 légua da galé. Ali trabalham sem descanso na tarefa que lhes for destinada até às 11 horas. Interrompe-se então o trabalho por 1 hora, durante a qual podem comer ou repousar. Terminada esta hora, pegam outra vez ao trabalho até às 8 horas da noite, hora em que regressam para a galé. Neste edifício há uma capela onde se diz a missa aos domingos e dias santos. Aqui em Lisboa há padres que frequentam esta capela e que aqui se dedicam a ensinar o catecismo e a converter os forçados. Além da alimentação que lhes é dada pelo príncipe, os forçados recebem frequentemente esmolas pelo que não passam fome. Quando algum adoece, os médicos e cirurgiões examinam-nos. Se a doença é perigosa, são administrados todos os sacramentos de imediato. Os forçados que cometem qualquer falta são açoitados cruelmente. Deitam-nos no chão, barriga para baixo, enquanto 2 homens os agarram, um terceiro açoita-os com uma corda grossa e encebada, que a maior parte das vezes arranca a pele e pedaços de carne. Presenciei isto mais de uma vez e vi que se faziam úlceras tão profundas que vinham a degenerar em ferimentos tão graves que os desgraçados ficavam durante muito tempo incapazes de trabalhar. Quando um forçado tem assuntos a tratar na cidade, é-lhe dada a licença para nela transitar. Se o deseja fazer sem o companheiro a que está ligado pela grilheta, pode ir apenas acompanhado por um guarda, que paga à sua custa. Carrega sozinho com a corrente e, como esta é muito comprida e pesada, fazem-na suspender dos ombros, deixando-a pendente pela frente ou pelas costas, conforme se parecer menos incómoda. Certos da legislação criminal, em vigor até 1803, revelam que existiam até essa data vários crimes passíveis de penas de galé, como servir em navios estrangeiros sem autorização real, 1756, ou desmanchar ninhos de perdizes, 1624, disparar armas de fogo de noite, 1641 e 1646, e abrir portas com artifício e sem arromba, ordenações filipinas. O Brasil incluiu as penas de galé no seu Código Criminal Brasileiro de 1830, em vigor até 1890, altura em que foram abolidas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. A Inquisição esteve sempre presente no Brasil, embora nunca tenha tido tanta influência como teve na Europa do mesmo tempo. História curiosa foi a do português Manuel Lourenço Flores, que foi para o Brasil em 1735 para ser colono, na freguesia de São João de Itaboraí, Bispado do Rio de Janeiro, e deixou a mulher em Portugal. Casou com não mais uma, mas sim mais 6 mulheres, todas elas pela Igreja, sendo acusado não de bigamia, mas de poligamia. Crime gravíssimo para a Igreja, foi condenado pela Inquisição a 10 anos de penas de galé. Cumpriu a pena em Portugal, na prisão da Galé, onde estava em 1755, no dia 1 de novembro, quando se abateu o grande terremoto de Lisboa, seguido de um tsunami. A prisão da Galé ficou bastante danificada, mas não o suficiente para que Manuel Lourenço Flores conseguisse fugir e acabou mesmo por cumprir o resto da pena. A prisão continuou a funcionar até 1823, com o nome de Calabouço da Galé deste Arsenal Real da Marinha. Se gostaram do vídeo, não deixem de subscrever o canal, podem também deixar os vossos comentários e, como sempre, muito obrigado por terem assistido.